Sobrevendas do milho podem elevar as cotações no mês de novembro. Vamos falar sobre isso, mas antes, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Pesquisa aí Paracatu Rural. Inscreva-se no canal, marque o sininho. Lá nos vídeos você comenta, dá aquele joinha e compartilha com os amigos, hein? Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. O mês de outubro finalizou com estabilidade no mercado do milho. Aqui no Brasil, os preços domésticos não registraram grandes altas e poucos negócios foram realizados. No entanto, as exportações ajudaram a segurar as cotações, já que o movimento foi intenso para os embarques desse grão. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, destaca esses acontecimentos envolvendo o setor do milho. O Joãozinho ressalta a projeção feita pela agência Farm Progress. Nela, há estimativa de preços para o milho nos mesmos patamares e só não haverá queda por conta da procura que segue alta. Joãozinho Grafista prevê a possibilidade de alta em novembro com a realização das chamadas sobrevendas. Olá a todos, programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 24 anos. Irei completar nesta semana no mercado futuro, desde março de 2020, representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro, desde julho de 2023, representando a corretora Mirai Asset, com foco mais no câmbio, e a corretora Terra Investimentos, com foco mais no agro. É a corretora que tem o seu DNA no agro já há mais de 20 anos, tá bom? Do curso, para quem quer entender um pouco como é que opera o milho na bolsa, o café, o boi, a soja. Então vamos lá, como foi o mercado do milho ao longo do mês de outubro, o que esperar para o mês de novembro, como foi o milho lá na Bolsa de Chicago, o milho aqui no Brasil. Falar em Chicago, alguns analistas estavam dando uma olhada aqui em sites americanos, estão um pouco pessimistas com o mercado, porque lá fora a gente vê que em dólar, né, o milho está na faixa de 4,80 a 5 dólares por bushel, e é o que eles disseram. Fica difícil determinar o que exatamente está sustentando os preços do milho neste momento. A informação é de uma analista lá chamada Jaqueline Holanda. Bom, então antes de falar desse comentário dela, vamos para o nosso milho. Como é que foi o milho no Brasil? Como é que foi o mercado do milho físico ao longo do mês de outubro? De acordo com a consultoria Safras e Mercados, exportações em bom nível no Brasil sustentou os preços em outubro. As exportações em bons níveis fizeram com que os produtores mantivessem uma posição cautelosa na fixação de venda do cereal, ainda que o câmbio tenha mostrado maior volatilidade frente a meses anteriores. Com o interesse na ponta compradora seguiu limitado, o cenário de forma geral foi de comercialização travada no cenário doméstico. A expectativa é de que o clima mais favorável ao plantio e ao desenvolvimento da safra de milho verão possa vir a pressionar as cotações ao longo de novembro. E como foi as cotações então? Como foram ao longo do mês de outubro? A média aqui no Brasil então foi cotada a 56,87, uma alta de 2% frente a 55,67 no mês de setembro. Preço Cascavel Paraná ficou estável a R$ 53,00, Campinas ficou em R$ 64,00, frente a R$ 62,00 no mês de setembro. Mogiana Paulista Cereal avançou 1,70%, de R$ 57,00 para R$ 58,00. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a cotação da saca caiu 4%, de R$ 45,00 para R$ 43,00. Erechim, Rio Grande do Sul, preço avançou 3%, de 63 para 65. Aqui em Minas Gerais, em Uberlândia, o preço na venda subiu 7%, olha aí, no mês de outubro, de R$ 54 para R$ 58,00. Em Rio Verde, Goiás, o preço na venda seguiu em R$ 50,00, ficou estável com relação ao mês anterior. Bom, as informações aí são da consultoria Safras e Mercado. Então, antes de falar um pouquinho aí da análise gráfica, essa reportagem saiu do portal Farm Progress, um site americano muito conhecido e foco principalmente no agro, nas commodities, principalmente milho e soja. Então essa analista ela disse que ainda acredita que vai ficar nessa faixa entre 4,80 a 5 dólares. Eu já acredito que não, eu acredito que o mercado vai dar uma andada, uma subida. Eu vou estar falando daqui a pouquinho aí porque, na minha opinião, mas
ela acredita, escreveu um artigo, quer dizer, então ela fala assim, o dilema, qual que é o dilema que vem acontecendo no milho, na opinião dela, principalmente nesse outono americano, agora ao longo de outubro, no novembro, dezembro, no final do outono, que eles vão entrar no inverno já. Então ela diz, os Estados Unidos estão a colher uma grande colheita este ano, independentemente de quão ou bom, em muitos casos, foram os rendimentos nas regiões. A produção será a terceira maior registrada neste ano. Estamos saindo de taxas de uso de junho a agosto de 2023. Na verdade, os volumes de utilização do último trimestre na campanha de comercialização 22-23 foram os mais baixos desde o mesmo período de 2014 e 2015. Olha só, E aí, tanto que a gente vê porque o mundo preferiu o milho brasileiro e a gente viu o milho batendo recordes. O nosso milho. A safra deste ano é semelhante em tamanho da safra de 2021, mas a principal diferença entre os 2 anos são as taxas de utilização mais baixas esse ano em comparação com o 21-22 devido à pequena colheita do milho no ano passado de 2022. Como resultado, os índices de estoque para a campanha de comercialização 23-24 estão previstos em 14,7%. A última vez que vimos os STU variando de 13 a 15 foi entre 2015 e 2019. O preço médio do milho recebido pelos agricultores durante esse período variaram de $3,36 por bushel a $3,61 por bushel. Os preços de dezembro de 2023 caíram para $4,78 durante essa semana lá na Bolsa de Chicago. Então, o que exatamente está mantendo os preços do milho são próximos de $5 por bushel nesse momento. O Brasil está atualmente plantando sua primeira safra de milho de sua safra, embora não seja grande o suficiente para gerar um movimento de preços. Isso diz-me que a procura deve manter os preços do milho, embora estejamos a sair de um quarto trimestre fraco em termos de utilização. Essa é a opinião dela. Bom, vamos para o gráfico, que é a minha área. Bom, rapidinho, o gráfico do milho, Chicago, contrato dezembro, tá? As plataformas aí é o código ZCZ 2023. Então é o que ela falou, o range a gente tem aí entre 470 e os 5 por bushel, desde o mês de setembro, praticamente mês de outubro a gente está nesse que a gente chama de range. O que é o range? É uma oscilação entre uma mínima e uma máxima. Então a mínima é os 470 e a mínima e a máxima é os 500 por bushel. E o mercado está fazendo um movimento que eu acredito que a gente chama de fundo duplo, que a gente chama de sobrevenda. Então se ele está sobrevenda, ele tem que fazer um repique. E nesse repique a tendência, pelo menos nesse mês de novembro, eu acredito que ainda vai segurar nesse range. E a resistência ali é os 5, 5,10, se romper, aí o céu é o limite, 5,20, 5,50, quem sabe até 5,70 por bushel. Abraços a todos, vai bushel, vai commodities. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Elevadores de fixação. Sara depende de uma cadeira de rodas elétrica para sua locomoção. Recentemente ela foi à estação de trem, mas de novo o elevador estava quebrado. Sem poder chegar à plataforma, sugeriram a ela que pegasse um táxi para outra estação a 40 minutos dali. O táxi chamado nunca chegou e Sara então desistiu e voltou para casa. Infelizmente, isso acontece regularmente. Os elevadores quebrados impedem-na de embarcar em trens e também em rampas danificadas, elas impossibilitam a sua descida. Às vezes, ela é tratada como incômodo por funcionários da estação por precisar de assistência. Muitas vezes, ela fica à beira de lágrimas. Dentre as leis bíblicas que regem os relacionamentos humanos, amar o próximo como a si mesmo é essencial
como está escrito em Levítico capítulo 19, verso 18 e em Romanos capítulo 13, versos 8 a 10. Esse amor nos impede de mentir, roubar, enganar os outros e muda a maneira como trabalhamos. Nós trabalhadores devemos ser tratados com justiça e devemos ser generosos com os pobres. No caso dela, os que consertam os elevadores e as rampas realizam tarefas relevantes e oferecem serviços importantes a outras pessoas. Se nós tratarmos o nosso trabalho apenas como um meio de remuneração ou benefício pessoal, em breve trataremos os outros como incômodos. Mas, se nós considerarmos o nosso trabalho como oportunidades para amar, a tarefa mais cotidiana se tornará um empreendimento sagrado. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.